Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje a gente vai falar sobre fatoração. Então, se você não sabe o que é fatoração, é quando a gente pega um polinômio que é formado por termos que se somam e subtraem e a gente transforma em fatores que se multiplicam. São só formados por produtos. Isso é muito utilizado quando a gente está trabalhando com frações algébricas e aí a gente transforma em produtos para poder cancelar mais facilmente e poder resolver as contas mais fáceis. Então hoje vamos falar sobre as 4 formas diferentes de fatoração que a gente aprende aí no 8º ano. Então, para você não perder as próximas aulas, questões de concursos e também desafios, se inscreve aí no canal e também dá aquela força pra gente, ok? Então, bora para a aula. Então, pessoal, já aqui na aula de fatoração, aproveita e deixa aí o seu like no vídeo. Como eu falei, vamos ver aí as 4 formas de fatoração, tá? Fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito e diferença dos quadrados. O fator comum é o que a gente chama de fator comum em evidência, colocar em evidência, as coisas desse tipo. A gente vai ter, por exemplo, polinômio pode ter 2, 3, 4 termos, tá? Mas o que importa aqui é a gente, primeiro, separar os termos. Então, quando a gente sempre tem um sinal de mais ou de menos, a gente tem ali a divisão dos termos de um polinômio. Então, aqui a gente tem dois termos, o 3x e o 3y. Colocar o fator comum em evidência, a gente vai ver o que esses dois termos têm em comum. Então, ali fica fácil de ver que os dois têm o número 3 em comum. Aparece nos dois ao mesmo tempo. Então, os números que aparecem nos termos, todos os termos ao mesmo tempo, a gente vai colocar na frente. Então, 3 apareceu nos dois, a gente coloca na frente. E o que sobrou, que eles não têm em comum, que no caso é o x e o y, a gente vai colocar dentro dos parênteses. Então, sobrou o x do lado esquerdo, a gente vai abrir parênteses e colocar o x. O sinal de mais a gente repete. E o y a gente também repete. Então, acabou. Tá? A gente botou aí o nosso polinômio em forma de fatores. Se você fizer a distributiva, você vai ver que você vai voltar para o termo original. Vamos ver mais um exemplo? 5x menos 10. Se você olhar assim de cara, poxa, você vai ver, pô, professor, aí não tem nada em comum, né? O 5x está no termo da esquerda e o 10 na direita, não tem nada em comum. Nesses casos, né, inicialmente, olhando assim, não tem nada em comum mesmo. Mas o que você faz? O 10 é um número que você pode fatorar, por exemplo. Então, quando você fatora o 10, ele vai aparecer 2 vezes 5. O 5x a gente repete, e o menos 10 a gente vai escrever em forma de fatores de números primos. Então, 10 eu vou escrever 2, sendo 2 vezes 5. E aí a gente vai fazer do mesmo esquema. A gente vai dividir ali no sinal, então a gente vai ver os dois termos, o 5x e o 2 vezes 5. E o que eles têm em comum? Agora ficou mais claro, é o 5. Então, esse número que tem em comum vai ficar na frente, e o que sobrou sem par vai ficar dentro do parênteses. Então, vai ficar o x, sobrou na esquerda, o menos, eu repito, e o 2 à direita. Acabou. Tá, vamos ver mais um exemplo. Esse já é um pouco mais complicado, já tem 3 termos, já tem mais letras, mas a ideia é a mesma. Okay? Então, a gente vai pegar os números e as letras para fatorar todos. Então, quando a gente fatora o 8, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. O a, não tem nada para fazer, é a mesmo. E o x ao cubo é x vezes x 3 vezes. Então, eu vou escrever desse jeito. O segundo termo vai fazer a mesma coisa. O 4 vai ficar 2 vezes 2. A ao quadrado vai ficar a vezes a. X ao quadrado vai ficar x vezes x. E o último termo, mesma coisa. O 6 eu vou fatorar. Vai ficar 2 vezes 3 vezes o a. Não tem nada para fazer. E x ao quadrado, x vezes x. Ficou enorme assim, é porque a gente está aprendendo a fazer. Tá? Então aqui a gente vai bem com calma para ensinar como que se faz. É claro que com o passar do tempo essas contas a gente consegue fazer mais rápido. Mas até você pegar o jeito é bom a gente fazer assim com bastante calma. Então, mesmo esquema dos outros. A gente vai pegar os sinais e vai dividir. Para a gente olhar os 3 termos separados. Tá? Então, o fator comum, eu vou pegar o que tem de comum nos 3 ao mesmo tempo. Então, o que os 3 termos têm em comum ao mesmo tempo? No caso, tem o 2. Tá? Então, esse 2 que aparece nos 3 eu vou botar primeiro. Procuro outro número, o a. O a também aparece nos 3, vou botar lá.
Vou ver o que os outros 3 têm em comum de novo. O x, então vou botar vezes x. E se você reparar, tem mais um x que aparece nos 3 ao mesmo tempo. Então ele vai aparecer de novo ali na fatoração. Ok? Então se você olhar agora, não tem mais nenhum termo que aparece nos 3 ao mesmo tempo. Então eu vou abrir o parênteses e vou começar a botar quem sobrou. Então no primeiro termo ali, quem que sobrou sem par? 2 vezes 2 vezes x. Então vou abrir parênteses, 2 vezes 2 vezes x. Segundo termo, coloco menos. Quem que sobrou? 2 vezes a. 2 vezes a. E no terceiro, coloco mais. E quem sobrou? Só o 3, ok? Então agora a gente vai escrever como gente grande, né? A gente vai botar o 2a é x vezes x é x ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, 4x. Menos 2a mais 3. E aí acabou. Então eu peguei um trinômio, né? Somando ali. E transformei em uma multiplicação, tá? Que é o que a gente queria. Vamos ver o segundo exemplo de fatoração agora, que é o agrupamento. Então, botei um exemplo aí com 4 termos. Agrupamento é bem parecido com o fator comum. Na verdade, a gente vai usar a técnica de botar em evidência 2, 3 vezes aí, né, nessa parte de agrupamento, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai dividir esses 4 termos aí ao meio. Então, vou ficar 2 primeiro e 2 depois. E vou trabalhar o fator comum em evidência em cada parte. Então, primeiro eu vou olhar esses dois e vou utilizar o fator comum em evidência. Então, vou olhar o que esses dois têm em comum. Esses dois termos têm em comum é o x. Então, é o x que vem para frente. E quem sobrou? 5a mais b vai ficar dentro do parênteses. Agora eu vou esquecer esses dois primeiros termos e vou olhar os dois últimos. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou também dividir, né? Vou olhar o 5ay e o by separados. Vou repetir o mais, ligar os dois primeiros com os dois últimos e vou ver o que esses têm em comum agora. Eles têm o y. Então é o y que vai ficar na frente e quem sobrou vai ficar dentro do parênteses, que é o 5a mais b. Ok? Não acabou ainda, porque não está tudo multiplicando, tem um mais ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o fator comum novamente. Agora eu vou pegar o mais ali, ó, e vou dividir. Então eu vou olhar o que o da esquerda e o da direita tem em comum, que nesse caso é fácil ver, que é o 5a mais b. Aparece nos dois ao mesmo tempo. Então o que tem em comum nos dois, vou escrever na frente, com parênteses, porque tem parênteses ali. E dentro do parênteses, quem sobrou sem par, que é o x, o mais e o y. Acabou, transformei em multiplicação, acabou. Vamos ver mais um exemplo de fatoração, que é o trinômio quadrado perfeito. Então aí eu tenho um trinômio, lógico, e vou escrever em forma de um quadrado perfeito. Lembram lá de produtos notáveis que a gente viu quadrado da soma e quadrado da diferença? É o que a gente vai fazer aqui ao contrário. Se você reparar, ali o sinal do termo do meio é positivo. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o quadrado da soma. Tá? Se você lembra lá do produtos notáveis do quadrado da soma, quando a gente desmembrava ele ficava desse tipo. Né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E é isso que a gente vai usar como início nessa fatoração. Essas duas partes têm que ser iguais. Então, na verdade, o meu problema é descobrir quem está fazendo o papel do A e quem está fazendo o papel do B. Então, para eu fazer isso, eu vou comparar os termos das pontas. Então, vou pegar primeiro os dois termos da esquerda, que é o x ao quadrado e o a ao quadrado, e vou pensar quem que tem que entrar ali no lugar do A para formar o x ao quadrado. Nesse caso é mais fácil ver que é o x. Então, o A tem que ser o x. Agora eu vou olhar os dois da ponta direita, que é o 25 e o b ao quadrado. Eles têm que ser iguais. Então, qual é o número b que eu vou botar ao quadrado para virar 25? Nesse caso, é o 5. Vou formar um quadrado com a sendo x e o b sendo 5. E o sinal deles do meio é exatamente o sinal do segundo termo do trinômio. Então, vai ser x mais 5 ao quadrado. Mas aí você pensa, poxa, professor, o termo do meio só serviu para eu pegar o sinal? Não. Na verdade, ele vai servir para eu confirmar se realmente esse trinômio é um quadrado perfeito. Então, eu vou analisar agora
o termo do meio, que seria o 2a mais b, e vou substituir por aqueles valores que eu encontrei, o x e o 5. Então, eu vou ficar com 2 vezes x vezes 5, que seria o 2 vezes a vezes b. Okay? Então, 2 vezes x vezes 5. E 2 vezes x vezes 5 vai dar 10x. E agora que eu fiz essa conta, vou comparar com o segundo termo do trinômio. Eles são iguais? São. Então, ok. Então, esse trinômio é um quadrado perfeito. Essa verificação é importante porque às vezes não vai bater. Por exemplo, vou fazer um exercício aqui do mesmo jeito que a gente fez o primeiro. Vou olhar o sinal do segundo termo do trinômio. Então, eu vou fazer agora o quadrado da diferença, não o quadrado da soma. E aí, o quadrado da diferença vai desmembrar desse jeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vou fazer o mesmo esquema, vou comparar esses dois, olhando primeiro os termos das pontas. Então, os dois termos da esquerda, 4x ao quadrado e a ao quadrado. Qual é o número que eu vou botar no lugar do a para virar 4x ao quadrado? Nesse caso tem que ser o 2x, porque 2x ao quadrado vai virar o 4x ao quadrado. Agora eu vou olhar os termos da outra ponta, 9 e o b ao quadrado. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do b para eu levar ao quadrado e dar 9? É o 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, ali o meu quadrado da diferença, ele vai ficar 2x e o 3. E o sinal é o mesmo sinal do segundo termo do trinômio, que é o menos. Então, vai ficar menos. E vou fazer agora a verificação utilizando o termo do meio, que seria o menos 2ab. Então, vai ficar menos 2 vezes o a vezes o b. Menos 2 vezes o 2x vezes o 3. E essa multiplicação, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Então, menos 12x. Vou comparar com o segundo termo do trinômio. Você vai ver que não é a mesma coisa. Então, está errado. Então, esse trinômio aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Então, agora o último tipo de fatoração é o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Se você reparar, ele vai ser bem parecido com o que a gente viu em produtos notáveis, que a gente chamou de produto da soma pela diferença, que no final ficava desse jeito, né? Ficavam dois termos ao quadrado, sendo um menos o outro. Então, se você lembrar lá, o produto da soma da diferença era assim, né? Eu tinha o primeiro termo com a mais b, o segundo termo com a menos b, e a resposta seria dois números ao quadrado, sendo um diferente do outro. Por isso, diferença de dois quadrados. Tá? Então, aqui a gente vai comparar esses dois termos. Okay? Então, o meu problema, de novo, é descobrir quem é o a e quem é o b. Então, eu vou olhar esses dois termos, x ao quadrado e a ao quadrado, e vou pensar quem que eu vou botar no lugar do a para virar x ao quadrado. Só pode ser o x. Vou olhar o outro termo, vou olhar quem que eu vou botar no lugar do b para virar 49. Então, qual número ao quadrado vai dar 49? Só pode ser o 7. Então, agora, como eu já sei os valores de a e de b, eu vou substituir esses valores ali no produto da soma pela diferença. Então, aí eu ficaria com x mais 7 e x menos 7. Então, essa seria a resposta. Você pode reparar que esses dois últimos casos de fatoração são exatamente iguais aos que a gente viu no produtos notáveis, só que ao contrário, né? A gente está usando a volta deles. Então, essa aula a gente fica por aqui. Espero ter ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu!